Boa noite, prazer recebê-los, bacana poder tê-los aqui conosco e juntos termos expectativas, da parte de Deus. Passamos por um período de louvor e adoração, onde podemos glorificar a Deus, e quando o louvamos, acabamos sentindo Ele ainda mais próximo e verificamos o quanto Ele fez por nós, através das canções, e temos o resultado da cruz de Cristo em nós. Precisamos valorizar mais a Jesus nas nossas vidas e nos nossos dias. Precisamos aprender mais das Escrituras e trazer mais de Jesus para o nosso dia a dia. 24 horas por dia, em todos os momentos, por onde andarmos, por onde estivermos, nós precisamos, como filhos de Deus, aprender a vivenciar o Evangelho de Cristo, que é um Evangelho de amor incircunstancial por nós, não é verdade, irmãos? E nessa noite nós estamos aqui nessa expectativa, nessa teologia que tem sido chamada de positivista, como falou o pastor Nilson há pouco, mas que na verdade traz uma palavra de esperança para nós. Aonde poderemos buscar uma palavra de esperança? Aonde poderemos buscar algo positivo para as nossas vidas nos dias de hoje, se não em Cristo? Se ouvirmos uma palavra negativista, ela vai somar com tudo aquilo que temos ouvido no dia a dia, não é verdade? Porque se você for conversar com amigos, você vai ouvir sobre crise. Se você ver um jornal, você vai ouvir sobre corrupção. E poderíamos colocar outras coisas aqui, porque a negatividade, ela faz parte do cotidiano dos nossos dias, e hoje existem até cursos para que você pense positivo, use a influência da sua mente para pensar positivo. Mas nós temos uma palavra e um Deus totalmente positivo, um Deus que decidiu vir encarnar e resolver o meu e o teu problema, um Deus que veio e carregou sobre si os nossos pecados. Isso é extremamente positivo. E é nisso que nós confiamos. Pedir para o Fábio colocar o tema da ministração. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre lei e graça. Lei e graça. Pode analisar comigo essa imagem. Você vai ver ao lado esquerdo a imagem da lei, representada ali pelas tábuas da lei, os 10 mandamentos, e todas as outras obrigações que a lei continha. E do lado direito você vai ver a graça, ou seja, o Senhor Jesus que veio e cumpriu toda a lei que eu e você não conseguíamos cumprir. E nós vamos estudar esse assunto baseado no livro de Gálatas. Então, se você tiver consigo a sua Bíblia, você pode abrir em Gálatas, que é através da carta aos Gálatas que nós vamos estudar esse assunto. Devemos nós nos relacionar com Deus através das obrigações da lei, através dos mandamentos veterotestamentários, ou devemos nós nos relacionar com Deus através do sangue de Jesus e sobre aquilo que a nova aliança trouxe para nós? Parece que é algo simples, mas é profundo. E hoje nós vivemos dias em que a igreja mistura muito lei com graça. A graça e a lei têm sido pregadas de forma simultânea, e elas têm se misturado, e a lei, quando pregada, ela anula a graça. Porque quando você precisa fazer algo para conquistar algo em troca, você já não aceita mais aquilo que Deus está te dando gratuitamente. Devemos sim
ter esforços e atitudes, mas que são derivadas da graça e do amor. Não é pela obrigação que eu sou aceito por Deus, é o fato de eu ser aceito por Deus que me traz amor para mim fazer algumas coisas para os outros. A Bíblia mesmo diz que a fé sem obras ela é morta. Então a fé em Cristo ela vai fazer com que naturalmente, amorosamente, eu venha fazer algumas coisas. Isso é algo natural também. Paulo escreve aos Gálatas em um contexto. A Galácia era uma região, Gálatas não era uma igreja. Gálatas era o nome de um povo que vivia em uma determinada região. Ali haviam várias igrejas. Provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, ele formou essas igrejas, e ali ele passou um tempo e deixou alguns líderes, e deixou alguns ensinamentos que deveriam ser praticados por aquelas igrejas. Passava algum tempo, Paulo, já em outra localidade, provavelmente em Roma, escreve aos Gálatas, porque Paulo estava ouvindo que os Gálatas estavam permitindo que os mandamentos da lei voltassem a ser obrigação daqueles irmãos que ele tinha tanto se empenhado para ensinar. E vocês vão sentir no decorrer da carta, nesse estudo desta noite, que Paulo estava um pouco indignado com a situação. Ele estava dando um puxão de orelha naquele povo daquela região, porque eles estavam agora sentindo a obrigação, por exemplo, de circuncidar seus filhos. Quem era gentil e havia se convertido ao cristianismo estava sendo obrigado a se circuncidar para ser aceito, entre outras obrigações. Estavam guardando dias e épocas e anos, né? E ele vai ensinando aos Gálatas em relação a isso. Então, abre comigo Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo aos Gálatas: eu estou admirado porque vocês estão abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo vai tratar nesta carta aos Gálatas sobre um único assunto durante toda a carta: lei e graça. A carta toda está falando deste contexto, e Paulo está numa introdução dizendo para eles: olha, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão deixando de entender aquilo que eu me esforcei para ensinar para vocês. Vocês estão deixando de receber gratuitamente algo que Jesus conquistou na cruz por vocês, e vocês estão agora querendo cumprir alguns requisitos, estão criando algumas obrigações para que vocês possam ser aceitos por Deus, sendo que nós estamos vivendo em um momento em que vocês têm tudo à disposição de vocês pela graça. Percebam comigo a situação em que Paulo estava ali envolvido. Ele, como líder daquelas igrejas, como o apóstolo responsável por aquelas igrejas, estava dando um puxão de orelha naqueles irmãos, e ele estava chamando o evangelho legalista de outro evangelho, e na frente ele está dizendo que na verdade, ou seja, que na realidade não é o evangelho. Como já falei para vocês, não existe o evangelho da graça, existe o evangelho de Cristo, que é a graça. A graça é uma pessoa. Agora, o evangelho legalista, quando o evangelho traz obrigações para mim, para você, Paulo está dizendo, não Marciano está dizendo, Paulo está dizendo que este não é o evangelho. E eu, como pastor, concordo com Paulo.
Porque o Evangelho de Cristo é aquilo que Ele conquistou para mim e para você, aquilo que a gente não conseguia fazer. Ele foi ao extremo, Ele nos resgatou com tudo aquilo que Ele tinha, e Ele fez tudo aquilo que a gente não conseguia. E tudo que nós formos fazer, façamos por amor, mas não para conquistar alguma coisa com Deus, para fazer uma troca ou para se auto-justificar, para ter algum tipo de justiça própria para com Deus. Versículo 8: mas ainda que nós ou o anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Forte, né? Forte o que Paulo está falando, né? Em outras versões fala anátema. Muitas pessoas leem a palavra anátema e não sabem que anátema significa maldito, amaldiçoado. Paulo estava dizendo: olha, eu preguei o evangelho, mas desde que eu venha pregar o outro, que um anjo do céu venha pregar o outro, que qualquer pessoa venha pregar o outro evangelho que seja maldito, que vocês não recebam, que vocês não aceitem, que vocês não pactuem com um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Ou seja, o evangelho de Cristo é um evangelho abençoado. O evangelho que traz glórias para Cristo, que traz o centro, o foco para Cristo, é um evangelho abençoado. O evangelho que traz o centro para mim, o foco para mim, o evangelho que traz as coisas para mim, os holofotes para mim, é o evangelho amaldiçoado. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, e ele repete inclusive no versículo 9. Vamos adiante, no capítulo 2, Paulo continua falando de lei e graça, e no versículo 16, ele discorre dessa forma: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Paulo estava reenfatizando. São coisas que nós vemos aqui muitas vezes repetindo, mas pregando cartas diferentes, textos diferentes da Escritura, mas com o mesmo conceito. Paulo dizia aos seus, não cansando de pregar novamente as mesmas coisas, porque o Evangelho, ele não é um Evangelho de muitas novidades. O Evangelho não é um Evangelho de muitas revelações, de coisas novas, que Deus me mostrou uma coisa nova. O Evangelho é um Evangelho antigo, é um Evangelho simples, é um Evangelho esclarecedor, é um Evangelho que quando Deus traz uma luz, você consegue enxergá-lo em todas as Escrituras. Fica bem simples, bem tranquilo de vê-lo, de percebê-lo. O que nós precisamos é aprendê-lo da forma correta e praticá-lo. Praticando, nós temos um resultado tremendo em nossa vida. Vai ser tudo maravilhoso? Agora não. Mas com o Evangelho de Jesus, o Evangelho em que eu verifico a graça de Deus, eu consigo passar por momentos de turbulência, mas de pé. Eu consigo passar glorificando a Deus, mesmo na hora do caos. Eu consigo viver Jesus de fato, na prática, em momentos difíceis e em momentos bons. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que Deus escolheu para levar essa palavra aos gentios, ele teve dificuldades muito maiores que eu e você. E por que ele conseguia, preso, escrever? Por que ele conseguia louvar, glorificar, mesmo tendo problema? Por que ele conseguia abençoar o carcereiro? Paulo fez umas coisas interessantes, irmãos, porque ele cria na graça.
Ele sabia que tudo aquilo, que a tribulação do tempo presente não se pode comparar com a glória. Ele sabia que ele era eterno. Ele sabia que Jesus tinha pago todos os pecados dele. Ele sabia que Jesus tinha resolvido tudo. Então quem era ele para olhar para as suas dores, para os seus temores, para os seus medos, para as suas algemas, para as suas prisões? Não, ele falava do amor de Deus em meio às dificuldades. No mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Mas quando eu sei quem eu sou, meu irmão, aí nada me derruba, aí nada me para, aí nada me segura, aí nada me contém, nada me detém, porque com Cristo eu sou mais do que vencedor. Com Ele eu vou vencendo todas as coisas, amém? Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu lia isso aqui, fui crucificado com Cristo, eu pensava em sacrifício. Dizer, Paulo foi crucificado com Cristo, eu preciso ser crucificado com Cristo, eu preciso matar a minha carne, eu preciso matar meus desejos, eu preciso se acabar, eu preciso morrer, eu preciso me detonar. E na verdade, quando tu vai ver o contexto aqui, Paulo está falando de graça, e ele está dizendo assim: eu aceito o sacrifício de Cristo. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, eu fui crucificado junto. Era para mim estar sendo crucificado, mas Ele foi crucificado por mim. Paulo olhava para a cruz e valorizava intensamente o que Cristo fez. Lembro-me agora de uma situação que estava pensando essa semana e compartilhei com a minha esposa. Certa vez, alguns discípulos queriam acompanhar Jesus até a sua casa. E ele falou para os discípulos: o Filho do Homem não tem, vocês querem me seguir? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Para onde Jesus estava indo? Para a cruz. E lá na cruz, irmãos, ele não teve onde reclinar a cabeça. Lá na cruz não tinha travesseiro, não tinha nenhum apoio. Ali ele teve que sucumbir. Jesus não queria que ninguém o acompanhasse, porque a companhia dele naquele momento seria problema. Mas ele enfrentou todo o problema para nos inserir num contexto que nós agora não podemos querer se auto-justificar, ter justiça própria, ou querer praticar alguma legalidade, alguma obrigação para poder ser aceito por Ele. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, você tem que fazer isso. Alguém vem com um problema, você diz para ele: olha, o teu problema está acontecendo porque você não está orando. O teu problema está acontecendo porque você não veio na igreja, você abandonou Jesus. Agora, sabe, coloca-se mais peso ainda sobre as pessoas, porque elas são reféns daquilo que elas não conseguem praticar. Nós somos problemáticos e nós temos dificuldades com algumas coisas, e Ele nos ama apesar disso. E quando nós entendemos isso, nós nos aproximamos dEle, próximos dEle, Ele vai nos melhorando, Ele vai nos santificando. Irmãos, quando você se aproxima dEle, anda pertinho dEle, o pecado perde o valor, as dificuldades que você tinha já não tem mais, você se sente acolhido, e daí mesmo que você cometa pequenos erros, você não o abandona. Mesmo que você está mal, você diz assim: não vou na igreja hoje porque eu não estou bem. Mas quando você entende o Evangelho, você diz assim: não, eu vou na igreja, eu quero ver meus irmãos, eu vou ouvir uma palavra, vou louvar Jesus, vou dar um abraço em alguém. Sabe, você começa a viver de forma incircunstancial.
A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele estava dizendo, olha, agora eu vivo uma vida que ainda é uma vida problemática, mas eu vivo pela fé, não vivo mais pelo que eu vejo, eu não vivo mais pelas circunstâncias, agora eu vivo por aquilo que Ele fez. Agora eu tenho tudo resolvido, eu tenho toda uma perspectiva de futuro eterno. É a loucura. Paulo estava entendendo, e ele estava aqui proclamando isso aos Gálatas, e ele estava escrevendo e reenfatizando: por favor, entendam isso. Por favor, creiam em um evangelho bendito. Por favor, creiam em um Cristo resolutivo, em um Cristo positivo, em alguém que te amou e que de fato quer você com Ele. Ele anseia ter-nos. Jesus anseia ter-nos com Ele, irmãos. No versículo 21 do capítulo 2: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha só que declaração. Olha que declaração, meus irmãos. Paulo estava dizendo assim, ó, a lei anula a graça de Deus, e eu não anulo a graça de Deus. A lei neutraliza a graça. E ele estava dizendo, eu não faço isso. Porque se a justiça vem pela lei, ou seja, se eu me tornar justo por aquilo que eu pratico, Cristo não precisava ter morrido, a morte dele aconteceu inutilmente. É inútil. Se eu preciso fazer algo para ser aprovado e daí aceito, então Jesus não precisava ter sido aprovado por Deus. Seria inútil. Eu e você precisamos entender isso. Como que então eu torno a morte de Cristo útil para mim? Entendendo que a justiça não vem pela lei, mas pela graça, não anulando a graça, porque quando eu entendo um evangelho de forma legalista, eu anulo, eu neutralizo a graça. Isso significa que eu vou para o inferno? Não, irmãos, não é isso. A graça de Deus vai além da nossa ignorância espiritual. Ela vai nos salvar mesmo que nós não entendamos os resultados da cruz, mas para os nossos dias atuais faz uma tremenda diferença. Uma tremenda diferença. Você deixa de se conectar na igreja para se conectar em Cristo. Você deixa de se conectar no pastor para se conectar em Cristo. Você deixa a videira falsa e se conecta na videira verdadeira, que é Jesus. Glória a Deus. Em Jesus é Ele que é a rocha. A igreja não é a rocha, o pastor não é a rocha, o amigo não é a rocha, a estrutura não é a rocha é Cristo. Nós precisamos se conectar em Cristo. Muitas vezes não queremos pregar isso, porque isso traz liberdade, a liberdade desfideliza, e a ideia muitas vezes é de ter pessoas fidelizadas a um trabalho, a uma instituição, mas não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho liberta, meu irmão, vai viver, meu irmão, vai se relacionar com pessoas, vai visitar tua família, vai ser bênção na sociedade, vai ser sal fora do saleiro. A igreja de Cristo, ela está espalhada sobre a terra, atuante em empresas, em terminais, em escolas, a igreja dinâmica, a igreja de Cristo. A morte de Cristo não vai ser inútil para mim e para você, queridos, não vai. Ó Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha o que Paulo está dizendo. Quem enfeitiçou vocês, que vocês não estão mais enxergando? Quem foi diante dos seus olhos? Aliás, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Olha a pergunta de Paulo: vocês receberam pela prática da lei ou pela fé? Vocês receberam pelo desempenho de vocês ou por aquilo que vocês acreditaram?
Vocês receberam por aquilo que vocês precisam fazer ou por aquilo que vocês têm fé? Ele estava deixando claro, queridos, é pela fé. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aqui está a centralidade da carta de Paulo. Eu sei que eu não vou conseguir terminar hoje, a gente vai concluir, mas lá em Gálatas 5, Paulo está falando das obras da carne, dos frutos do Espírito. Aqui ele já está dando uma introdução. Quando os Gálatas aceitaram a graça de Jesus, eles começaram pelo Espírito. E agora eles estavam querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou seja, eles estavam querendo se aperfeiçoar pelo cumprimento de legalidades. Lá no capítulo 5 nós vamos ver que as obras da carne, elas são influenciadas pela lei, e que os frutos do Espírito são gerados pela graça e pelo amor de Deus que me aproxima dele. E isso vai ficar bem claro, não é assunto para hoje, mas olha que interessante que Paulo está falando. Às vezes nós começamos na igreja e nós aceitamos Jesus, e nós voamos, e nós sentimos o amor de Deus, e nós, é isso, Deus me perdoou. Aí vamos passando o tempo, vamos aprendendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Nós vamos murchando, vamos diminuindo, e vamos ficando cristãos tristes, deprimidos, igrejas cheias de pessoas vazias. Porque o evangelho que começa pela graça vai aglutinando a lei, as obrigações, e o sangue já não resolve mais tudo, irmão. Nós precisamos resolver algumas coisas juntos, precisamos fazer, nós precisamos, sabe, vamos nos graduar diante de Deus. E aí nós começamos a ter seríssimos problemas. Versículo 5: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Como Paulo era questionador, né? Aqui ele estava dizendo que Jesus estava operando milagres. Ele está dizendo aqui, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres. Jesus tinha feito milagres, e mesmo que eles estavam misturando a lei, os milagres continuavam acontecendo. Que Jesus querido, né? E eles estavam recebendo milagres. E hoje, irmãos, eu quero trazer para o nosso contexto de hoje. Será que a gente ainda crê em milagre? Amém. Será que não tem pessoas doentes do teu lado, pessoas que precisam de milagres, de algo sobrenatural, de uma interferência de Deus? Jesus continua fazendo milagres. Glória a Deus. Jesus continua fazendo milagres. Isso é pela graça. O milagre não vem porque eu jejuo 3 dias e produzo o milagre. O milagre vem porque Ele decidiu levar lá no madeiro todas as nossas maldições, inclusive enfermidades. Você sabia que as enfermidades que muitas vezes nós carregamos, elas já foram punidas em Cristo? Se Jesus levou lá, será que é justo a gente levar aqui também? Será que Ele já não sofreu lá? Nós precisamos proclamar isso, precisamos entender isso, precisamos declarar isso, precisamos usufruir disso. Milagres, irmãos, creia, eles ainda existem. Versículo 10: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas do livro da lei. Se você se apoia no esforço próprio, a Bíblia fala que você é maldito, porque você não vai conseguir ser 100%. A Bíblia fala que maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se a gente quer ser legalista, temos que ser 100%. Para ser abençoado, temos que ser totalmente aprovados todos os dias, de novo. Pisou na bola uma vez,
acabou tudo. Não adiantou nada, não guardou, não, sabe, não, é um furo que tu faz ali e vai tudo embora. Não tem como tu guardar nenhum tipo de benefício. Ou seja, olha só, quem quer ser legalista é maldito. Olha o que Paulo fala à frente. Versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então as pessoas não conseguiam praticar a lei e eram consideradas malditas. E a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição que a lei produzia foi retirada por Cristo do mundo. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não tem maldição, irmãos. Eu e você éramos malditos por não sermos perfeitos, e Ele foi pendurado no madeiro e Ele se fez maldito por nós. Ele arrancou a maldição de nós. E hoje nós não podemos viver um evangelho maldito. Nós temos que viver um evangelho abençoado, porque Ele retirou a maldição e lançou a bênção. Ele jogou a bênção sobre nós. Isso nos atinge, às vezes querendo, não querendo. Tem gente que fica blasfemando contra Deus, depois de 2 anos está lá dando glória a Deus, aleluia, porque ele não olha o desempenho, ele ama e ele decide transformar a vida de uma pessoa e transforma. Ele faz aquilo que ele mesmo quer. E até mesmo a fé ele nos dá. Eu e você temos fé por quê? Porque Ele nos deu. É presente amoroso dEle. 24. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo. O que é um tutor, meu irmão? Um tutor é um responsável. Um tutor é um guardião. E Paulo está dizendo, a lei, queridos, foi um tutor, foi um guardião. Ela exerceu um papel. Você pode dizer para alguém, não rouba. Se tu roubar, tu vai preso. Exerce um papel. A pessoa pode ficar com medo de roubar e não ir preso. Agora a graça veio trazer para nós amorosamente. Eu vou te ajudar a não roubar. Eu vou te ajudar a não enganar. Eu vou te ajudar a ser diferente. A lei, ela cumpria um papel. E nós não estamos aqui combatendo a lei. Nós estamos dizendo que ela tinha um propósito, um objetivo, mas que hoje isso já é ultrapassado. A Bíblia fala que a lei ela é caduca, envelhecida, obsoleta. É uma máquina de escrever, aquelas antigas, obsoleta. Hoje, nós vivemos uma outra realidade. A lei foi nosso tutor até Cristo. Ou seja, aqui quando se fala de tutor, se fala de crianças espirituais. A lei, ela teve um papel de proteção. E na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. A lei, ela tinha o objetivo de nos proteger. Mas agora nós trocamos a lei por Cristo. Quem pode proteger mais? A lei ou Cristo? Muitas vezes vejo um evangelho legalista ser pregado. Vejo pastores pregando o evangelho legalista. E isso traz peso para cima do próprio pastor. Porque quando ele prega o legalismo, ele quer proteger as pessoas. E quando ele quer proteger, controlar, cuidar,
ele se frustra porque ele não consegue. Aí ele começa a ver o povo e criar métodos para conseguir cuidar da multidão, porque ele é a videira e ele precisa cuidar daquela galera, mas dele não sai seiva, dele não sai nada que nutre as pessoas, e precisa de eventos e sabe, para poder segurar a galera. Quando você prega a graça, você conecta as pessoas em Jesus. Aí a tua vida depende de ti e dele. Aí é diretamente você e ele. Aí a gente pode confiar em Cristo, viver juntos, unidos, sem diferença entre clero e leigos, sendo uma comunidade sadia para fazer uma diferença na sociedade, irmãos. A proposta da graça, ela é linda, ela é maravilhosa, é algo empolgante, impactante, que nós podemos transformar a nossa cidade, queridos. Agora nós somos filhos. 24, assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais. Quem que nos controla agora? Jesus. Estamos sob o controle de Cristo, meus irmãos. Isso é tremendo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que eu faço para ser filho, Bastiano? Crer em Cristo. É mediante a fé. Mas eu não preciso fazer isso ou aquilo, ou parar com isso ou aquilo. Eu não preciso fazer integração. Não. Você precisa crer em Cristo. Você é filho, herdeiro, o herdeiro. Você vira milionário, você vira eterno, você tem o seu futuro garantido por algo tão simples: a fé. Para encerrar o 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Aleluia. Que evangelho lindo, empolgante. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos somos iguais em Cristo, amém? Amém? Vamos levantar, queridos. Levanta, vamos orar. Vamos colocar nossas vidas nessa noite nas mãos de Deus, porque nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos entender que tudo já está feito, está consumado. Ele deixou tudo pronto para nós. Nós precisamos entender isso.